Shalom, queridos amados, boa tarde, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos muito felizes em poder ter essa maravilhosa ação do Espírito Santo em nós. E hoje compreendendo, hoje eu digo nesse tempo que nós temos com o Espírito Santo e ele nos capacita, nos habilita a entender e compreender a sua palavra. É neste momento de reflexão, hoje nós vamos refletir numa questão bem delicada que quando o apóstolo Paulo cita em Romanos a relação entre a lei e a graça. Então nós vamos aqui verificar dois pontos importantíssimos que o ser humano vive. E ele relata situações físicas da nossa vida debaixo do sol, para nós podermos entender essa relação espiritual, que é a vida com Deus no seu reino, e a vida espiritual da natureza caída, e com o reino das trevas e na vida terrena. Então nós vamos pegar aqui a citação de Romanos 7, do versículo 1 em diante, onde nós vamos ter versículos que vão esclarecer muito os detalhes da nossa situação debaixo do sol. Como que nós podemos verificar as coisas espirituais? Como que nós podemos entendê-las? E Jesus é tão maravilhoso, porque ele conhece a mente que ele nos deu e sabe a intenção que o Espírito Santo está trabalhando dentro da nossa mente, que ele desce até o nosso raciocínio. Ele não coloca o raciocínio dele, porque é grande demais, nós não conseguimos alcançá-lo. Então o Espírito Santo desce até nós. É como nós estivéssemos falando com uma criança de 4 anos. Nós não podemos falar com ela como falamos com um adulto, porque a nossa linguagem não vai ser a mesma dela. Então nós precisamos descer na linguagem dela para que ela nos entenda, até que ela vai crescendo e nós vamos mudando a maneira de falar, porque ela vai abrindo entendimento, ela vai sendo esclarecida e ela vai atingindo o conhecimento de tudo que vamos falando. Então a mesma coisa é esse texto. Em Romanos 7 ele diz assim: meus irmãos, será que vocês não conhecem a lei ainda e não compreendem que, agora vem o exemplo, quando uma pessoa morre, a lei não tem mais nenhum poder sobre ela. Isso é qualquer tipo de lei. Ela não vive mais debaixo de uma lei terrena. Por quê? Porque ela morreu, não está mais viva, então ela não vai desacatar mais essa lei. Enquanto ela estiver viva, ela ainda vai ter que viver debaixo dessa lei, né? Não passar no sinal vermelho, não roubar, senão vai presa, não matar, senão vai presa. Leis terrenas, mas que ela está viva e está presente, vivendo nessas leis, que tem todas elas no Código Civil. E Deus também deixou as leis morais para nós. Então, de todo jeito, nós vamos viver debaixo de leis. Quem morreu, não mais, porque está morta e a lei não tem poder sobre quem não vive. Aí ele pede, deixa eu ilustrar. Quando uma mulher se casa, ela passa a ser esposa do seu marido, ela está presa à lei enquanto ele viver. Por quê? Porque essa mulher é esposa de fulano de tal. Como que sabemos que ela é esposa? Porque tem o estado civil, ela é casada. Então, pela lei, do cartório e o registro civil, o estado civil dela não é mais solteira, ela é casada enquanto ele viver. Se, portanto, ele morrer, ela não estará mais ligada a ele.
e as leis do casamento não são mais aplicadas a ela. Então, o que nós entendemos aqui? Enquanto a mulher está casada, ela está presa à lei devido ao matrimônio. O marido dela morre, ela já está livre dessa lei, porque ela se torna viúva, outro estado civil, e ela não tem mais a possibilidade de estar presa ainda naquele casamento, porque uma parte desse casamento que unia o casal, se foi. Então ela não se torna mais solteira, mas ela se torna viúva. Então a lei do casamento, até o estado civil dela muda, por isso que ela não tem mais que responder pela lei de quando ela era casada. Mas sim, agora ela é viúva. Então as leis do casamento não se aplicam mais a essa mulher. Ela poderá então se casar com outra pessoa se assim o quiser. Isso estaria errando enquanto o marido estivesse vivo. Porém, está perfeitamente certo que depois da morte do marido, ela está livre. Então, o que acontece? Ela poderá se casar-se com outra pessoa, segundo a palavra, se ela quiser agora, porque ela está viúva. Ela está livre da lei do casamento. Mas se ela quiser se casar com o outro, ainda o marido estando vivo, ela estaria fazendo pecado. Estaria cometendo pecado. Então eu vou citar de novo o versículo. Diz assim: ela poderia então casar-se com outra pessoa se assim quiser, porque ela está viúva. Enquanto estaria errado se o marido estivesse vivo. Porém, está perfeitamente certo que depois da morte do marido, essa mulher está livre. Então aqui não há pecado nenhum. Ela é viúva, ela pode casar de novo, se ela quiser. Se ela não quiser, ela continua sozinha. Assim, meus irmãos, também morrem as leis para nós, no sentido de que, vamos recapitular o Velho Testamento. Os judeus viviam pela lei, obedeciam toda a lei, a Torá, que eles tinham como palavra de Deus, e é verdade, e era o que eles tinham na mão, que Moisés deixou tudo escrito para eles. Mas o que a gente vê aqui? Assim mesmo, irmãos, também morreram para a lei. E isso aconteceu por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, isto é, aquele que ressuscitou dos mortos, para que vocês também passem a produzir bons frutos, isso é, boas obras para Deus. Então, o que esse versículo 4 está dizendo? Que os nossos irmãos lá atrás também morreram para a lei. Se eles tivessem Cristo Jesus naquela época com eles, mas eles não tiveram. Cristo Jesus vem bem depois, quando começa em Mateus, 2000 anos atrás. Então, o que nós vemos? Aquele tempo, eles tinham em Deus somente a palavra. Então, a lei para eles era que nem é Cristo para nós hoje. Só tinha ela. Hoje, o que nós temos? Nós temos a palavra de Deus, que ele veio, cumpriu a lei, não aboliu a lei, mas ele disse: se vocês seguem a lei, para que eu vim então? É desnecessário eu morrer e estar passando para vocês a palavra de Deus, se a lei salva quando vocês obedecem ela. Então Jesus veio mostrar dois posicionamentos: que por sermos salvos nós obedecemos a ela, porque hoje nós temos Jesus,
Mas se nós não tivéssemos Jesus Cristo, o Espírito Santo, só a lei era capaz de nos salvar? Não, de jeito nenhum. Por isso que quando Jesus entra na sinagoga, em Mateus 24, e chama os fariseus de víboras, hipócritas, sinagoga de Satanás, é porque eles passavam a lei para o povo seguir, mas eles mesmos não seguiam. Eles falavam que a lei salvava, que tinha que obedecer para ser salvo, mas era uma mentira, porque a lei apenas mostra para nós o pecado, quem somos sem Jesus Cristo. E o único que pode nos salvar é Cristo. Aí você vai falar para mim, mas então, irmã, aqueles do Velho Testamento morreram todos e foram para o inferno porque eles seguiram a lei? Não, eles foram salvos, porque naquele tempo, naquele momento, Deus deixou a lei para eles como modelo de vida, que eles não podiam viver diferente daquilo que Deus deixou. Porque não tinha ainda Jesus, que foi o nosso Cordeiro, que fez o sacrifício na cruz para nós. Antigamente eles tinham outros rituais, tinham os rituais do sacrifício, levavam os animais para serem crucificados, sacrificados, né? Crucificados no sentido de morte também, mas eles eram sacrificados como Jesus foi. O seu sangue descia e pedia a eles, né, o perdão dos pecados dele naquele momento que estava sacrificando os animais. Então nós vemos que Jesus vem e muda tudo isso, mas Jesus não aboliu a lei. Tanto que ele diz, se você praticar tudo que tem na lei hoje, não aceitar Jesus como seu Salvador, você não vai ser salvo. Se você fizer todas as obras, caridade, ir na igreja, participar de todos os cultos, ter um ritual religioso, fazer oração, fazer jejum, ler a palavra, fazer estudo bíblico, mas não aceitar Jesus como seu Salvador, isso também não vai salvar. Isso vai ser rituais que fazemos fisicamente para Deus, mas não salva. E um dia uma pessoa disse para mim, falou, mas Duda, se eu fizer caridade, se eu ajudar as pessoas, eu não tenho o amor de Deus? Falei, sim, você tem. Mas se você não aceitar Ele como seu Salvador, você não vai ser salvo. Ele falou, mas como assim? Falei, não vai. Porque o único que pode tirar os nossos pecados, o único que pode nos dar o perdão é Cristo Jesus, não é a lei nem são as obras. E ele ficou desanimado. E eu falei, meu irmão, reveja o seu coração. Reveja o seu coração e vê se você aceitou Jesus como seu Salvador mesmo. Porque se você ainda está fazendo as boas obras, porque a lei manda, a lei ensina, a lei orienta, mas você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, os seus pecados estão tudo aí. Porque a lei não remove pecados. Pelo contrário, a lei vem mostrar os pecados que temos. Porque ela vai advertindo face a face as áreas do pecado. E no 5º ele diz assim, quando a velha natureza ainda os dominava, ele está dizendo essa velha natureza, que é quando nós passamos da morte carnal para a vida espiritual, que está lá em Colossenses, né? Quando morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Então, quando a velha natureza ainda os dominava, havia desejos pecaminosos agindo dentro de vocês, dando-lhe vontade de fazer tudo aquilo que Deus não quer, produzindo obras pecaminosas e o fruto para a morte. Agora, entretanto, vocês foram libertos da lei. Olha que coisa maravilhosa no 6º. Ele diz, entretanto, agora vocês foram libertos da lei, porque vocês morreram para aquilo que antes os prendia. Então, eles viviam dentro da lei assim, olha, a gente não pode roubar, tá? A gente não pode matar, tá? Tá bom, só que a lei não regenera coração.
Só que a lei não regenera caráter. A lei dá para você um limite. Olha, se você passar desse plano seguro e você matar, e você roubar, e você adulterar, você pode ser morto. Porque as circunstâncias vão levantar. Então muitos não faziam por medo. Mas a lei era incapaz de salvar alguém. E porque morreram para aquilo que antes os prendia. Assim agora vocês são livres para servir a Deus. E não da maneira antiga, obedecendo a velha forma da lei, escrita, mas de maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. O que está dizendo aqui? A lei antiga, como acabei de citar, ela não dá para nós a garantia de perdão de pecados, e não dá mesmo porque ela não perdoa. Só Jesus pode perdoar. Se as pessoas falam, eu vou na igreja, eu faço direitinho, eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, eu faço tudo certinho, mas se você ainda não entregou a sua vida para Jesus definitivamente e você morre, a tua alma vai para o inferno, porque não passou pelo perdão dos pecados que é Cristo Jesus. Porque, volto a dizer, fora isso é tudo ritual, como ele diz aqui, a nossa maneira velha, carnal de viver. E com Deus não, nós vamos ter a liberdade do Espírito Santo para obedecer todas as leis de Deus, porque essa é a vontade de Deus e essa é o caminho que Deus deixou para nós. Então, quando a gente vê essa ilustração, a gente vê a lei condena, mas Jesus liberta. E pela graça misericordiosa do Senhor, hoje nós somos libertos da lei, de cumprir essa lei, ao pé da risca para sermos salvos, porque Jesus já nos salvou na cruz. E todo aquele que confessa com a sua boca que Ele é o Senhor, o seu Salvador, que Deus o ressuscitou dos mortos e crê nisso no seu coração, será salvo. Então, por isso que nós temos todos os perdões dos nossos pecados. E por isso que a lei não é pesada para nós servirmos ela, seguirmos ela. Aí as pessoas vão dizer, mas irmã, como é que nós vamos seguir toda a lei? Como é que nós vamos obedecer toda a lei? Não tem condições. Isso não tem fundamento. Não conseguimos. Mas o que Jesus ensina? Com a palavra que Ele deixou para nós. Cada situação que você está vivendo, cada situação que chega no seu dia a dia, você vai ter o conhecimento, você vai ter o entendimento que vem do Espírito Santo. Como resolver cada situação. Por quê? Porque você conhece a palavra de Deus, você está sempre nela se mantendo, você está sendo mantido por ela de pé e você vai saber discernir o que você deve fazer. Não pelas obras carnais, mas pelas obras do Espírito Santo. Senhor, a tua palavra diz que eu devo resolver essa situação assim. Resolva. A sua palavra, Senhor, diz que eu não devo fazer isso. Não faça. Então a lei nos liberta disso, de ficarmos cegos, mas de nos dar uma abertura maravilhosa, porque toda a palavra de Deus é a lei de Deus para nós. Toda, de Gênesis a Apocalipse, é tudo leis, informações, exemplos, conselho, correção, repreensão. A palavra inteira de Cristo está cheia de comunicações, de como viver a vida interior e a vida exterior. O que fazer com cada situação interior e com situação exterior. Por isso que hoje, como dizem Romanos, que nós vamos ver em outra reflexão, Romanos 8, por que nós devemos alguma coisa para a carne, se a gente não tem nada a ver com ela mais? Nós somos libertos dela. Então a lei que está lá exposta não vai ser peso para nós,
Porque glórias ao Senhor Jesus nós conseguimos cumprir. Não porque a gente quer ser salvo, não porque a gente quer agradar a Deus, mas por nós estarmos com Deus, nós fugimos de tudo que não presta. Nós fugimos de tudo que não vem de Deus. E cumpriremos os ensinos de Deus, que é lei para a nossa vida. E assim viveremos em paz. Deus abençoe, fiquem na paz de Cristo Jesus e que assim o Espírito conceda luz e entendimento a todos nós sempre. Shalom, querido.